Nesse vídeo você vai conhecer a epidemia de assassinatos de policiais no Brasil. Vamos comparar os números nacionais com a realidade de outros países e entender o cenário absurdo em que vivemos. Também vou te mostrar quais são os estados onde ocorrem mais mortes de policiais no país e quais as possíveis medidas para melhorar a situação que estamos enfrentando. O Instituto Monte Castelo faz o levantamento sobre a mortalidade policial desde 2021. Na época, a situação era crítica não apenas pelo elevado número de policiais assassinados, mas também pela ausência de um banco de dados sobre a situação. Passados 3 anos, a realidade continua absurda e o Brasil permanece como um dos campeões mundiais no morticínio de policiais. Mas os estudos apontam algumas pequenas melhorias. Uma iniciativa do Ministério da Justiça desenvolveu uma plataforma que registra esse número de policiais assassinados no país. É o Cinesp Validador de Dados Estatísticos. O sistema está no ar desde maio de 2023, em cumprimento de uma resolução de 2021 do Conselho Gestor do Sistema Nacional de Informações da Segurança Pública, o próprio Cinesp. Outra boa notícia é que entre 2021 e 2024, o número de policiais assassinados caiu 18%. Em 2023, 116 policiais militares, 21 policiais civis e um policial federal foram vítimas de crimes violentos, como homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, contabilizando 141 mortes. Também foram assassinados nove policiais penais, o que leva o número para 147 mortes violentas envolvendo agentes das forças de segurança. É preciso não esquecer heróis como o cabo da Polícia Militar da Bahia, João Paulo Fernandes da Silva, 43 anos, assassinado enquanto ajudava nas buscas pelos assassinos de outro policial militar, Elias Souza de França, de 29 anos. Mas os números, apesar da queda, continuam assustadores, gerando um prejuízo humano que não pode ser medido. Além, é claro, dos custos que envolvem o pagamento de pensões de forma precoce e da necessidade de reposição dos efetivos perdidos, em comparação com os outros países. O relatório faz um comparativo com 14 países e mostra que no Brasil morrem mais policiais do que em nações como Chile, Estados Unidos, Equador e Bolívia. Um destaque do estudo foi El Salvador, que após a implementação de uma dura política de encarceramento de criminosos, uma filosofia oposta ao que estamos vendo sendo aplicado aqui no Brasil, se tornou um dos países mais seguros da América Latina, registrando apenas uma morte de policial no ano passado. Como são os números no Brasil? Em números absolutos, o Rio de Janeiro continua liderando o ranking da epidemia de morte de policiais. Foram 36 profissionais assassinados em 2023. 34 policiais militares e 2 policiais civis, um aumento de 9,7% em comparação com 2022, onde ocorreram 31 mortes. São Paulo vem em segundo lugar, com 25 policiais tombados, seguido pelo Pará com 16, Pernambuco 12, Bahia 9 e o Ceará 9. Mas quando se leva em conta o tamanho dos efetivos, ou seja, a quantidade de policiais em atividade, o campeão é o Pará. Mas existem estados que conseguiram evitar a perda de policiais. No total, 8 unidades da federação terminaram o ano sem registrar uma única morte de policial em 2023. Acre, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Roraima e Tocantins. Quais são as recomendações desse relatório? O relatório ainda indica algumas medidas que devem ser adotadas para diminuir o número de policiais assassinados do país. A primeira é contratar mais policiais. Apesar do efetivo de policiais militares no Brasil ter crescido 0,58% entre 2021 e 2022, saindo de 395.188 para 397.488, ele continua 6,5% abaixo de 2016. Também registrou-se um aumento de 1% no efetivo das polícias civis, mas ainda um número 12% abaixo de 2016, quando eram 114.320 policiais e agora 90.475. Estabelecer o ciclo completo de polícia. As polícias militares e civis atualmente possuem atividades separadas e estanques. Enquanto as PMs fazem o policiamento ostensivo e preventivo, as polícias civis são responsáveis pela investigação criminal. Essa realidade provoca uma série de gargalos e retrabalho.
aumentando a ineficiência e os custos de operação das ações de combate ao crime. É preciso endurecer as penas para criminosos. Como demonstra o caso de El Salvador, manter criminosos na cadeia é um caminho eficaz para diminuir a criminalidade no Brasil. Aqui, as políticas de desencarceramento e o garantismo extremo colocam precocemente criminosos condenados nas ruas, fomentando a reincidência. Outra medida é aumentar a repressão ao tráfico e desincentivar o consumo de drogas. A ideia é estrangular as fontes de financiamento das facções, diminuindo sua capacidade de se armar e de financiar outros tipos de atividades criminosas. Também, outra medida é acabar com as políticas de desencarceramento. A ideia de que criminosos são vítimas contaminou o judiciário brasileiro, desembocando na ideologia do desencarceramento. Prender mais e punir o crime é o caminho para proteger a vida e o patrimônio dos cidadãos. Melhorar a coleta de dados sobre policiais assassinados. Mesmo com a melhora dos dados, ainda existem dificuldades na compilação dos dados referente a mortes de policiais. Em Santa Catarina, por exemplo, os números fornecidos para a confecção dos relatórios por meio da Lei de Acesso de Informação apresentaram discrepância com os dados do Cinesp. E ainda existem estados que não fornecem os dados, mesmo com a Lei de Acesso à Informação, como ocorreu com Goiás. Outro problema é que nem sempre os dados fornecidos deixam claro se os assassinatos de policiais estão ligados ao desempenho da profissão ou a outras questões, como crimes passionais ou envolvimento em atividades ilícitas. E se você gostou do tema desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário. O link com o relatório completo do Instituto Monte Castelo está na descrição. Um forte abraço e até a próxima.